Dev, nessa aula aqui a gente vai finalmente utilizar um componente do Radix de tabs. Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js, CSS e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai utilizar um dos componentes mais interessantes do Radix. Nós vamos utilizar o componente de tabs. A gente vai utilizar o componente na parte da nossa tela de player, onde vai lá a descrição da aula, comentários e visão geral do nosso curso. Beleza? Dev, sem mais delongas, bora pra lá porque tem bastante coisa pra gente fazer. Olha só, como de costume, não se esquece de dar um like nesse vídeo aqui e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho também, beleza? Bom, dando uma olhada no Notion, o que a gente vai fazer aqui vai ser adicionar o nosso componente de tabs dentro da nossa tela de player, dentro do nosso componente Player Class Details, beleza? Olha só, hoje a gente parou aqui, a gente deixou só esse texto aqui escrito descrição de forma fixa, mas essa aqui é a nossa tela de player, né? E o que a gente vai fazer? Vamos adicionar o componente de tabs do Radix aqui dentro. Como é que a gente vai fazer isso? Cara, olha só, não tinha como ser mais simples. Vamos jogar aqui no Google radixui.com. A gente vai cair nessa tela aqui. Vamos buscar aqui ó, por primitives, que são os componentes do Radix, os componentes individuais. Vamos em Get Started e a gente vai cair na documentação do Radix. Dando uma olhada aqui na documentação deles, tu vai encontrar esse cara aqui, ó, que é o nosso componente de tabs. Esse componente de tabs ele vai ser utilizado para criar tabs aqui dentro do nosso sistema, né? Então tu consegue criar tabs nesse estilo aqui. E qual é a principal vantagem desse componente aqui? A gente consegue, obviamente, em um mesmo espaço da tela, colocar diferentes tipos de informação. E olha só, é importante a gente ter uma noção, vamos olhar aqui no protótipo, que essas informações que a gente vai ter nessa mesma área da nossa aplicação, que é onde vai ficar as nossas tabs daqui, essa informação ela tem que ser informação que não é necessariamente obrigatório que todos os dados estejam aparecendo ao mesmo tempo. Então olha só, aqui a gente tem a visão geral, só que quando o cara está olhando aqui para a parte de comentários, ele não precisa estar olhando para a visão geral. A mesma coisa para a visão geral do curso, tá? Então é importante que as coisas que estejam dentro do nosso tab não sejam coisas que o usuário precisa ter acesso o tempo todo, tá? Então, esse tratamento aqui é importante, essa distinção é importante a gente fazer, beleza? Voltando aqui para o nosso componente de tabs do Radix, a gente consegue expandir aqui, ó, e a gente já vai ter uma noção de como é que esse componente funciona. Então, olha só, praticamente todo o componente do Radix, inclusive esse de tabs, a gente vai ter a seguinte estrutura, a gente vai ter um root, que é esse componente mais externo, ele é como se fosse uma div em volta de tudo isso daqui, e dentro dele a gente vai ter duas seções principais, que é o list, que é onde está as nossas tabs, onde fica as tabs sempre aparecendo, e a gente vai ter o content. O content é de fato a nossa tab, né? É o conteúdo da nossa aba. E para cada aba que a gente tiver, a gente vai ter um content diferente, tá? Então assim, ó, não tinha como ser mais simples utilizar esse componente aqui. Beleza, como é que faz para instalar esse componente? Vamos descer um pouquinho, ó, e a gente vai poder instalar o componente ó, com esse @radix_ui react tabs. Importante tu entender uma coisa, tá? Todos os componentes do Radix aqui, eles são instalados de forma individual. O que que isso significa? Que, quando a gente instalou lá o nosso componente de tooltip, a gente teve que instalar o componente de tooltip. Agora que a gente vai instalar o componente de tabs, a gente instala o componente de tabs. Cara, no meu ponto de vista aqui, isso aqui é uma excelente abordagem para bibliotecas de componente. Por quê? Por um lado é chato, tá? Só para a gente né, colocar esse ponto. Por um lado é chato porque toda hora tu tem que instalar um componente diferente. Isso se tu quiser construir uma aplicação com muito mais variação de componentes, né? Na nossa aplicação, vocês viram aqui, a gente já praticamente finalizou a construção da UI dela. Cara, a gente usou muito pouco aqui componentes do Radix, né? A gente utilizou mais componentes nativos aqui do próprio HTML. Mas o ponto chato é que toda vez tu tem que instalar o componente diferente. Só que olha só, o principal ponto que eu acho que é muito vantajoso nesse tipo de componente aqui, tu instala só o componente que tu precisa. Tu não instala a biblioteca inteira, aquele monte de coisa, entendeu? Tu instala só aquilo que tu realmente precisa. Isso aqui é bom porque o teu projeto não cresce de forma desnecessária. Eu sei, hoje em dia existem tecnologias aí
que, como Webpack e tudo mais, que, cara, o Vite, inclusive, consegue, tipo, minimizar o teu código, fazer o chamado tree shake, para deixar o teu código mais enxuto, remover JavaScript que não é utilizado de fato. Mas essa abordagem aqui, ela garante que o processo de build, ele não precisa ficar removendo código desnecessário. Ele só vai utilizar, o projeto só vai ter as bibliotecas que ele realmente precisa ter, tá? Então, esse ponto aqui, ó, para mim é matador para essa biblioteca, tá? Eu gosto muito dela por causa disso. Bom, voltando aqui para o Visual Studio Code, ou melhor, abrindo o Visual Studio Code agora nessa aula, né? Certifica aí que o teu projeto está rodando. Se ele estiver rodando, ó, no meu caso eu já vou parar e eu vou rodar aqui yarn add radix react tabs. Vamos esperar ele instalar, já instalou. Podemos rodar de novo yarn dev. Vamos minimizar o terminal e agora, olha só, vamos voltar aqui para o radix e vamos copiar esse import que a gente tem aqui, ó, import asterisco s tab e assim por diante. Aqui no Visual Studio Code, o que a gente vai fazer? Lá dentro do nosso componente, olha só, na pasta de componentes, na pasta de player, em player class details, a gente vai ter, olha só, o player class details, que tem o quê? Tem o nosso video player. E dentro dessa parte de descrição é onde a gente vai colocar as nossas tabs, ok? Beleza, só que assim, aqui no início, ó, já vou aproveitar para reordenar esse import. Eu já vou incluir aquele import que eu acabei de copiar lá no site do Radix, que é o import asterisco de tabs. Agora, olha só, aqui dentro dessa nossa div, ou melhor, nem vou mais precisar dessa div aqui, ó. Já vou apagar e vou colocar tabs.put, abre o conteúdo aqui da tag em si, e olha só, aqui dentro eu já vou meter ele de novo, ó, tabs.list, que é onde vai ficar as nossas tabs. Vamos de novo, tabs. Ponto. Agora o que eu quero? Eu quero o trigger, que é o botão da tab em si. E aqui a gente vai ter, olha só, visão geral, ok? Então temos a nossa tab. Tu pode ver que esse trigger aqui está reclamando, ele precisa da propriedade value aqui. Então, ó, já vamos passar um value para ele. O value que eu vou passar aqui vai ser class details, ok? Vou duplicar essa tab. Nesse cara aqui, vou chamar de class comments. Vou duplicar essa tab nessa outra, eu vou chamar de course details, beleza? Ó, nesse cara aqui, eu vou chamar de comentários, ok? Porque vai ser a tab de comentários, de fato. Aqui, ó, visão geral. Nessa outra vai ser visão geral do curso. Beleza, já temos nossas tabs configuradas. O que eu vou fazer? Aqui abaixo, ó, abaixo do list, eu vou colocar de novo tabs.content. E agora, olha só, para esse content, eu vou chamar aqui, ó, de detalhes da aula. E nesse detalhe da aula, eu vou passar aqui, ó, value. E esse value aqui vai ser o mesmo value. Deixa eu minimizar aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Vai ser, olha só, o class details, que é o mesmo value que a gente tem no nosso trigger de visão geral, porque é a visão geral da aula em si. Vou duplicar o nosso content. Agora, esse cara aqui, ó, vai ser o class comments. Vou duplicar de novo e vou chamar de course details. Então aqui, ó, detalhes do curso. E aqui em cima vai ser comentários da aula. Show! Olha só, nosso componente de tabs já está configurado, tá? Vamos voltar aqui para o navegador e vamos ver o que acontece. Ó, na nossa aplicação, vamos dar um F5 aqui, ó, porque ele está com a versão, ele não chegou a atualizar, ó, pode ver que ele demora um pouco mais para atualizar da primeira vez, porque ele constrói os builds, enfim, faz toda a função ali que o Next faz por trás. E aí, ó, deixa eu só pausar a aula aqui para nós, para tu ver o seguinte, olha só, tá vendo aqui embaixo a gente tem visão geral, tem comentários, tem visão geral do curso também. E se tu for ver, não tá aparecendo nada. E tá estranho, né? Tá sem estilização, tá sem nada. Porque olha só, o Radix, tu já deve saber, tá? Provavelmente tu já conhece o Radix. Se não conhece o Radix, cara, o Radix ele é uma biblioteca de componentes white label. O que significa? Ele não traz estilização CSS nenhuma. Aí tu vai me dizer, tá, Lucas, tu tá viajando, porque olha só, aqui, ó, no exemplo, tu pode ver que, olha aqui, ó, tem CSS aqui. Ó, tá a tab aqui, ó, bonitinha, pá e tal. Não deveria ser esse estilo aqui? Eu até acho esse estilo aqui um tanto esquisito, né? Eu não acho muito bonito esse estilo aqui, mas beleza.
Não é isso daqui? Esse estilo não tá aplicado, Lucas? Não. Sabe por quê? Porque olha só, vamos descer aqui embaixo onde tem o uso do tabs em si. Tu pode ver que, olha só, a gente tem uma penca de class name para esse componente. Ou seja, todo esse CSS, toda essa estilização que tu tá vendo aqui, ela é construída na hora usando o que, ó? Tailwind CSS. Se tu quisesse, tu pode usar CSS Modules, tu pode usar CSS puro, enfim. A gente, obviamente, prefere o Tailwind, né? Porque a gente está usando o Tailwind no nosso projeto. Então, esses componentes aqui, eles se integram perfeitamente dentro do Tailwind CSS, tá? Mas, assim, ele não traz CSS. Quando a gente leva para nossa aplicação, ele não traz CSS nenhum. E, cara, isso é ótimo, tá? Para nós, isso aí é ótimo. Não precisa ficar chateado, não, tá? Mas olha só, tu deve estar se perguntando aí também, talvez, né? Tá, não tem CSS, beleza, aceito. Mas e cadê o conteúdo da tab? Porque a gente colocou conteúdo da tab. Olha só, o conteúdo da tab, ele tá aqui, só que ele não tá visível, porque a gente tem que clicar na tab. Ó, cliquei na tab, ele apareceu, detalhe da aula, clique em comentários, comentários da aula, visão geral do curso, né, detalhes do curso. Só que tu deve ter notado que, tipo, ó, tá, vou dar um F5 aqui então. Ó, sumiu de novo o detalhe da tab. Cara, não é o que a gente quer, certo? Como é que a gente resolve isso? Ó, vamos lá no Visual Studio Code. E aqui, ó, no Visual Studio Code, tu pode passar no root, tu pode passar a propriedade, olha só, default value. E esse default value, no nosso caso, a gente vai passar, ó, o class details. Por quê? Porque a gente quer que quando o nosso usuário entre no na aula em si que ele está reproduzindo, ele começa visualizando os detalhes da aula. Se ele quiser, ele troca para os comentários ou para os detalhes do curso, tá? Mas por padrão, ele vai entrar aqui. Agora, voltando para o navegador, vamos dar um F5 de novo. E olha só, já carregou aqui, ó, detalhes da aula. Perfeito. Era isso daí que a gente precisava. Mas daí vamos lá. Lucas, e o CSS, como é que fica? Olha só, vamos primeiro dar uma olhada aqui no nosso protótipo, como é que é o CSS que a gente tem que aplicar. Olha só, a gente tem um CSS bem tranquilo para as nossas tabs, tá? O CSS principal, no final das contas, a gente vai aplicar no tabs e na tab em si. Por quê? Porque a tab que está selecionada, olha só, pode ver que ela tem essa barra verde embaixo e ela tem um quadrado, né? O quadrado aqui, no caso, que é um padding padrão, tá? Da própria div. Porque olha só, hoje, quando a gente vem aqui no nossas tabs, olha só, se eu inspecionar, tu pode ver que, olha só, tem o button, que é o nosso trigger aqui, a tab em si, mas tu pode ver que ele não tem CSS nenhum, tá zerado e tal, tá esquisito, né? Vamos lá, como é que a gente resolve isso? Bora pro Visual Studio Code e aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer, ou melhor, nem eu vou fazer isso porque talvez não precisa, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, no nosso trigger, eu vou quebrar a linha aqui no trigger, só para ficar mais fácil de visualizar, e já vou passar aqui, ó, class name. Para esse cara, eu já vou passar um P2. Vamos ver, ó, se liga que já deu uma diferença. Olha só, já está parecido. Mas vamos confirmar no nosso protótipo qual é o padding que a gente tem nisso daqui, ó. Ó, a gente tem um padding de 8. Cara, acertei, tá? Eu não lembrava mais, padding de 8. Beleza. Ó, tu percebe que esse cara, ele tá com um auto layout e tá com os itens com align center. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Pro nosso trigger aqui, que é o nosso botão, eu vou passar flex e vou passar items center e justify center também, tá? Então vamos passar essa configuração aqui. Isso daqui, ó, olha só o segredinho que eu vou fazer, ó. Vou copiar isso daqui, ó, copiei isso daqui, segurei Alt, e agora, olha só, eu clico nesse cara aqui e copio essa parte aqui. Ctrl C. Agora, olha só, vou vir nesse cara aqui, ó, selecionei esse espaço, segurei Alt, cliquei com o mouse aqui, antes do maior que, colei. Te liga na mágica. Tu percebeu? A gente copiou toda a estrutura de dentação para o outro trigger somente, tá? Somente utilizando um Ctrl C. Tu não precisou escrever, fazer um monte de coisa em cada um deles, tá? Esse aqui eu já vou fazer rapidinho, ó. Ctrl C, pã, ajustado, tá? É muito rápido. Cara, tu tem que conhecer os truques do Visual Studio Code, tá? Cara, tem muito atalho massa, assim, que facilita um monte a nossa vida, tá? Esse aqui, ó, segurando o Alt,
tu consegue colocar o cursor em vários lugares, ó. Então eu posso clicar aqui, ó, no início, percebe, ó, que eu tenho várias coisas iguais, ó. Aí eu seguro Alt, clico aqui, seguro Alt, clico aqui, eu tenho vários cursores, ó. Eu posso escrever, sei lá, teste, olha só, e ele escreve em todos eles. Posso apagar, ele apaga em todos eles, tá? Então segurando o Alt, tu consegue fazer esse tipo de coisa, entendeu? Aí, ó, beleza. Essa parte aqui do tab, do padding e tudo mais do tab, fechou, tá feito. Agora, ó, vamos voltar aqui pro navegador, vamos ver como é que ficou. Olha só, se liga no que aconteceu aqui. Ele acabou ficando, olha só, ele acabou ficando esquisito, né? Porque ele tá quebrando linha, tá uma parada estranha. Vamos fazer o seguinte, ó. No nosso list, vamos aplicar o class name para esse cara e vamos passar flex, beleza? Feito isso, olha só, ele já ajustou um componente do lado do outro. Outra coisa que a gente vai verificar, no nosso protótipo, no nosso tabs aqui, que seria o equivalente ao nosso list. Olha só, ele é display flex e ele tem um gap de 16 entre os nossos botões. Então o que eu vou fazer? Nesse flex aqui, vou aplicar um gap de 16 pixels. Olha só, que é o gap de 4, beleza? Voltando aqui para o navegador, tu pode ver que ele tem um espaçamento bem mais interessante, né? Outra coisa, protótipo, olha só. Talvez não dê para tu ver direitinho, tá? Mas olha só, tá vendo que tem uma borda aqui assim, ó? Vou dar um zoom aqui. Ó, tá vendo que tem uma borda ali? Ó, essa borda, a gente tem que aplicar essa borda também, viu? Como é que a gente faz isso? Cara, também não podia ser mais simples. No nosso tab list aqui, no nosso list em si, né, que é o agrupamento das tabs, a gente vai passar aqui, ó, um border, ou melhor, nem precisa ser isso daqui, viu? Ó, vamos minimizar esse cara. Eu vou colocar aqui, ó, um HR. Olha só, voltando para o navegador, olha o que aconteceu. Já aplicou a linha para nós. Só que, sabiamente, né, tu é um cara esperto, tu deve ter notado que tá errada a cor. Qual é que é a cor certa? Vamos olhar no protótipo. Ó, a gente tem o tab. Ó, vamos ver aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem uma borda de fato, né? Tô com a cara na frente. Olha só. Ele tem aqui, ó, um paper. Ó, é uma borda inside. E aqui ele tá com paper. Beleza, vamos voltar pro Visual Studio Code. E aqui, ó, a gente vai aplicar o seguinte, ó, no nosso HR. Class name. Vamos aplicar um text traço paper. Simples assim. E olha só o que acontece. Voltando pro navegador aqui. Opa, não atualizou. Vamos ver, dá um F5. Ah, não atualizou, beleza. Então olha só, deixa eu pausar aqui. Vamos lá, falei errado, ó. Não é text paper não, é border paper, beleza? O HR ele utiliza a borda para fazer essa configuração. E olha só, já aplicou, perfeito. Muito massa. Cara, agora assim, ó, para fechar com chave de ouro, essa parte de estilização do nosso tabs, tá? Os nossos tabs, olha só, eles já estão funcionando, tá? Já tá alternando aqui o conteúdo e tal. Top demais. Agora, só para fechar com chave de ouro, a gente tem que marcar no nosso tab o tab que tá selecionado, né? Que é aquela barra verde embaixo. Como é que faz isso? Cara, tem uma série de maneiras que tu pode fazer isso. Que é basicamente tu aplicar uma borda, né? Uma borda na parte de baixo aqui. Vamos configurar, vamos testar o seguinte, ó. Se eu utilizar, por exemplo, um border primary, ó, um border primary e um border traço B, traço, sei lá, 4. Olha só, a gente está colocando a border primary no bottom, ou seja, na parte de baixo do botão aqui do trigger. Olha só, cara, ficou muito interessante. Só que o que é o ponto? Esse cara aqui, ele só está aplicado nesse elemento. A gente quer que ele aplique em todos, tá? Beleza, tranquilo, até agora tá tranquilo. Vamos lá, vamos copiar esse cara aqui, vamos colocar em todos aqui. Beleza. Ó, pode ver que todos já estão com a borda. Só que agora eu quero saber o seguinte, como é que eu sei qual elemento está selecionado, qual tab está marcada no momento? Cara, vamos lá. Na documentação do Radix, tem aqui, ó, o API Reference. Ah, esse cara aqui é massa. O API Reference, né? Ele serve para o seguinte: ele diz tudo o que o nosso componente é capaz de fazer. Então, por exemplo, quero configurar a orientation. Né? Orientation é o quê?
pode ser horizontal, pode ser vertical. Tá aqui, tem os exemplos aqui de como é que tu consegue configurar. Tá tudo aqui, tá? E aqui, ó, ele tá mostrando para o root, só que a gente quer o quê? A gente quer pro nosso list. Não, a gente quer pro nosso tab, pro nosso trigger, melhor dizendo, né? Quer saber quando o trigger está ativo, está marcado, né, selecionado ou não. Para saber isso, olha só, a gente tem as props, a gente pode marcar uma tab como disabled, né, ela desabilitada, e a gente tem aqui, ó, data attributes. O que são esses data attributes? São informações que o tab ele entrega para nós. Então, olha só, aqui ele tem um data state, e esse data state ele tem os seguintes valores: active e inactive. O que isso significa? Vamos lá no nosso código, vamos entender. Vou abrir aqui, ó, o DevTools um pouco mais e ó, vamos inspecionar os botões aqui. Ó, deixa eu puxar essa coisa para baixo aqui. Ó, primeiro botão, a gente tem o Type Button, Role Tab. Isso aqui é questões de acessibilidade, tá? E se a gente der um scroll aqui, ó, tem mais propriedades aqui. Olha só, a gente tem o Data State. Nesse caso, ele está inactive. Só que olha só, o de baixo também está com Data State inactive. Mas esse cara aqui está com Data State active. Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu trocar para comentários, o comentários fica active e a visão geral do curso fica inactive. O geral, ó, sacou? Sacou onde é que eu quero chegar? Lembra que em todas as partes desse projeto, a gente utilizou os Data Attributes para aplicar CSS condicional, não usou? Ah, a gente usou para mostrar uma modal, para mostrar um elemento na tela ou não, ou esconder. O drawer aberto ou o drawer fechado. Data open, data show, data não sei o que. Cara, a mesma coisa a gente vai poder fazer para esses caras aqui. Então, olha só. Aqui, ó, a gente tem o border primary, certo? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, o border traço, vamos dar um Ctrl espaço aqui, transparente. E aí, obviamente, né, tu deve ter notado, pô, mas vai dar conflito aqui, ó, border primary com border transparente. Sim, vai dar conflito, mas olha o que eu vou fazer. Data, traço, colchete, dois pontos. Dentro do colchete a gente quer o quê? O state igual active. Quando o state tiver active, a gente mostra o border primary. Senão, a gente deixa a borda transparente. E a borda sempre vai ter aqui, ó, 4 de tamanho, né? Digamos assim. Então, ó, eu só vou mudar o lugar dela aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, borda. Aí, ó, border B4, né? 4 de altura aqui, 4 pixels nesse caso, né? Específicos. Border transparente, por padrão. Mas se a tab tiver active, né? Tiver ativa, mostra o border primary. Voltando para o navegador, olha só. A gente tem aqui, ó, visão geral do curso. Troquei para comentários. Troquei para visão geral. Porra, muito fácil, cara. Muito simples de configurar isso daqui. Pô, Dev, me conta aqui. Me conta aqui, cara. Essa aula aqui, vale um like ou não vale um like? Fala aqui pra mim. Vale ou não vale um like essa aula, cara? Porra, tá muito fácil, é muito massa essas configurações que a gente faz, né, cara? Pô, eu espero que você esteja curtindo esse curso, cara, porque eu tô empolgado demais fazendo isso daqui. A gente tá chegando perto do final, a gente começa a ver a nossa aplicação toda montada, toda construída, né, tomando forma realmente. Cara, é muito empolgante tudo isso aqui que a gente tá fazendo junto. Beleza, eu vou voltar aqui pro Notion só pra gente ver, revisar se a gente fez tudo que precisava. Adicionamos os tabs, adicionamos aqui as tabs em si, né? Adicionamos o default value, adicionamos CSS e agora só falta o nosso famoso commit, né? Vamos lá, source control. O que a gente fez? No Yarnlock a gente não precisa nem olhar, mas até que tá fácil de entender, ó. Tu percebe que ele instalou essa biblioteca aqui, né? Que é o Radix Tabs. Beleza. No package.json a gente adicionou a biblioteca, né, a menção para a biblioteca, e no player class details, tu pode ver que, olha só, a gente adicionou nosso componente de tabs aqui no lugar da descrição. Top demais, cara. Vamos lá. Fit, add, tabs, component. Show demais, sincronizado as alterações. Teve aquela história de sempre, o link desse commit está aqui embaixo na descrição desse vídeo, junto com outros links importantes, cara, recomendação de livro, consultoria, caso tu esteja precisando de uma mão assim mais particular, mais pessoal, cara,
tem o link de um formulário de consultoria aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica ali, preenche o formulário que assim que for possível eu vou te responder. Beleza? Dev, como sempre, a gente se vê na próxima aula e valeu!